Boa noite, iniciamos a nossa web aula de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Pois bem, pessoal, nós temos aqui várias web aulas, né, por serem feitas ainda, né, teremos o dia 31, 14 e depois 21. Peço que se atentem aos nossos prazos, tá bom? Na questão das entregas que estão programadas até o dia 17/9. Lembrando também que as SAPs têm relação com os momentos presenciais, né? Então não podem faltar, porque senão vai ter dificuldade para fazer SAP. Então, vamos seguindo, né? Nosso conteúdo aqui. Deixa eu compartilhar de novo que está um pouco embaçado. Vamos lá. Aí agora sim. Hoje começando o assunto sobre circuitos frigorígenos, né? Os equipamentos de refrigeração são basicamente constituídos de compressores, em geral herméticos e screws, evaporadores, né, a ar ou a água, no caso dos chillers, e condensadores a água, a ar ou evaporativos, interligados por tubulações de descarga e sucção, filtros, dispositivos de expansão, né, tubo capilar, válvula de expansão termostática e válvulas de expansão eletrônicas. Certo. O comum a gente fala linha frigorígena, né? Quando a gente fala linha, mais especificamente no mercado, na praça, né? Na prática, estamos falando sobre as tubulações de cobre, que faz a interligação entre condensadora e evaporadora. Mas o circuito, e aqui ele nem fala frigorígeno, ele chama de frigorífico, é todo o circuito, né? Envolvendo, vamos lá, evaporador, compressor, condensador, dispositivo de expansão. Então, primeiro, né, o compressor é constituído de motor elétrico e de um compressor que, de fato, né, lá dentro dele tem um rotor que vai fazer esse trabalho de comprimir, né, o nosso fluido refrigerante. Então, sua função é fazer circular o fluido refrigerante e elevar a pressão do mesmo, promovendo um diferencial de pressões de sucção e de descarga. Então, ele faz o trabalho útil. Aquele consumo de energia que o nosso equipamento tem, de fato, é para movimentar esse compressor. É justamente ele a peça-chave para que os nossos equipamentos estejam cada vez mais econômicos. Exemplo, nós tínhamos os compressores convencionais que tem muito na praça ainda. Ele é como se fosse uma chave digital, né? Ele é ligado ou desligado. Ou ele está 100% ou ele está 0%. Temos os compressores, vieram com inverter, né? Com inversor de frequência que variava ali entre 30% a 100%, 40% a 100%. Depois nós viemos com qual? Digital, digital não, dual inverter. E aí ele já tem dois rotores para fazer a compressão no compressor. Com dois rotores, ele ainda tem uma possibilidade que eu, salvo engano, essa informação não tenho certeza, mas tem uma vaga lembrança que ele vai de 20 a 100%. Então ele consegue uma rotação de 20 a 100. E fora, né, do Brasil, o que a gente tem? Tem rotores, né, que eles não têm atrito, que é frictionless, o nome dele, que posteriormente vão estar chegando aqui no Brasil. Na Febrava, muito provavelmente vocês vão ver ele, quem for, quem acompanha os blogs, né, da Abrava e demais representantes aí que falam sobre esse tipo de mercado, vocês vão ver falando sobre o frictionless. Então, o pessoal primeiro aumentou o número de polos, né, para ter um melhor controle sobre a rotação. E agora eles estão diminuindo o atrito. Diminuindo o atrito, você tem um melhor rendimento, né, do compressor e diminui o consumo de energia, que é a grande, como fala, o grande desafio dessa área. Os evaporadores, né, a área em geral são formados por serpentinas de cobre ou alumínio, na qual estão presas chapas delgadas de alumínio chamadas aletas. E no evaporador que o fluido evapora, extraindo o calor do ar que circula pela superfície externa das serpentinas da aleta. O que acontece? O fluido chega a uma baixíssima temperatura, né? Dependendo de cada um dos processos, vamos trabalhar com o nosso residencial, o comum. Ele chega a uma baixa temperatura, uma temperatura ali em torno de 1, 2, 4 graus Celsius, e vai trocar temperatura, vai trocar calor com o ar que vem, né? Que é o ar ambiente, o ar natural. Depende da hora, aqui em Goiânia hoje bateu mais de 30, né? Então vem o fluido a 4 graus e o ar a 30, e é justamente ele
que faz essa troca de calor, né? Importância, tem que estar limpo, o evaporador tem que estar limpo para efetuar a troca. Outra coisa, geralmente quando dá um vazamento na serpentina, nós vamos lá, cortamos as aletas, né? A gente faz o reparo e fica aquele vão. Cada vez que diminui a aleta é responsável pela troca de calor. Tem muita gente que nem sabe para que que ela serve, vai lá e corta, danifica, né? Desenha nome, isso é comum demais ter. Só que aquilo lá é que ajuda na troca, por isso que tem aquela parte em alumínio, senão não tinha por que colocar, deixava só os tubos de cobre, uma sustentação, né? Com menos material, deixaria até mais leve a nossa peça. Mas a ideia não é essa, é a aleta que ajuda na troca de calor. Então, se você tem muitos vazamentos, isso acontece também na condensadora, né? Você perde eficiência na troca de calor. Então, fiz muito reparo de vazamento, cortou muito a área das aletas, né, da sua placa evaporadora ou condensadora, você vai ter menor eficiência. Seu equipamento lá era 12.000, ele já não vai ser mais 12, né? Ele não vai ter a mesma eficiência para trocar o calor. E assim vai. Então, é muito importante que as aletas estejam alinhadas, limpas e todas inteiras, né? Aqui, ó, em se tratando de evaporadores para resfriamento de líquidos, os mais utilizados são os duplos tubos e Shell em tube, sobretudo nos sistemas centrais com água gelada. Já os condensadores, né, resfriados a ar, as utilidades de sistemas unitários, nossos splits, com circulação forçada por ventilador, são formados por uma serpentina de tubos de cobre ou alumínio que atravessa uma série de aletas. É no condensador que o fluido refrigerante, né, estado inicial de vapor superaquecido, resfria e condensa por meio da dissipação de calor para o meio externo. Da mesma forma, tem que estar limpo. E outra coisa importante, que o ventilador esteja rotacionando de forma adequada. O que mais? Não esteja no ambiente, exemplo, o cara coloca duas barril, né? Duas condensadoras barril, uma embaixo da outra. Essa barril de baixo está insuflando ar quente na de cima. Então ela vai estar pegando o ar quente para fazer a troca. E o que acontece? Vamos colocar que ele chegue ali a 70 graus Celsius, o fluido. Ele tem que trocar para qual temperatura? Abaixo da de saturação, para que ele saia do estado gasoso e venha para o estado líquido, que é a condensação. Então, dependendo da pressão ali, vai estar uma temperatura em torno de 49 graus Celsius. Se a temperatura do seu ar que você vai soprar for muito quente, vai afetar essa troca, não vai fazer uma troca eficiente, não vai garantir que tudo condense. E aí você tem o fenômeno chamado flash gás no dispositivo de expansão, que está indo gás antes dele, né? Está chegando gás nele, e a ideia é que chegue só líquido. Então, esses são os cuidados. Temos o tubo de descarga, né? O tubo de alta pressão. É geralmente feito de cobre ou alumínio. É outra coisa. Aqui ele fala cobre ou alumínio. Alumínio, infelizmente, não é do mais aconselhável para os nossos sistemas. Por quê? Menor resistência mecânica, troca de calor é diferente de um para o outro. Ele acaba, por ser mais frágil, né? Como o pessoal não fabrica ele com espessura maior, acaba tendo problemas aí de vazamento, dão mais vazamento também. Então é algo que não é tão aconselhável. Hoje o pessoal chama de alu-cobre, né? Tem aquela mistura lá, mas não é a mesma coisa do de alu de cobre, não. Então, se você preza por uma qualidade maior, menos chamados corretivos, uma maior confiabilidade do seu sistema, o cobre é sim o mais indicado. Então vamos lá. Então, é geralmente feito de cobre ou alumínio e recebe um refrigerante em estado gasoso bombeado pelo compressor a alta pressão, o que eleva a temperatura do refrigerante bem acima da temperatura ambiente. Então, o tubo de descarga é ligado ao compressor de um lado e ao condensador do outro. Então, esse é o tubo de descarga. Ele fica onde? Dentro da unidade condensadora nos nossos splits convencionais. O filtro geralmente é composto por duas telas, uma de malha grossa e outra de malha fina, ambas feitas de latão e colocadas dentro de um tubo de cobre. Este tubo é soldado de um lado à saída do condensador e de outro à entrada do dispositivo de expansão. É um fio também entope muito e um sinal que ele está entupido é as pressões diferentes, né? Pressão fora do convencional. Você tem sinais também fazendo a medição de temperatura de entrada e saída, né? Se tem uma variação, geralmente a gente usa acima de 1 grau, você já tem um sinal que seu filtro não está legal. Temos o capilar, né? O tubo capilar, para os nossos sistemas menores é o mais comum.
né? Tubo de cobre com diâmetro interno reduzido, está ligado à saída do filtro e à entrada do evaporador. O capilar é a peça que controla a passagem de líquido para o evaporador. Devido ao seu pequeno diâmetro e grande comprimento, o capilar oferece considerável resistência à passagem do refrigerante, estabelecendo uma pressão maior no condensador que no evaporador. Então, ele acaba o quê? Diminuindo a pressão, né? Possibilitando assim a passagem do fluido refrigerante do estado gasoso saturado para o estado líquido. Então, dessa forma, um tubo capilar adequado é aquele capaz de manter a diferença de pressão entre condensador e evaporador para que esses componentes possam, respectivamente, condensar e evaporar o refrigerante que circula por eles. Então, o compressor, ele aumenta a pressão e aumenta a temperatura. O dispositivo de expansão, que aqui no caso capilar, diminui a pressão e essa queda brusca de pressão diminui a temperatura também. E temos, além do capilar, né, as válvulas de expansão termostáticas que regulam o fluxo que chega ao evaporador de forma a manter certo grau de superaquecimento do vapor que deixa o mesmo, ou ainda as válvulas eletrônicas, muito utilizadas em sistemas VRV ou VRF, capazes de promover um controle mais preciso e eficiente do fluxo de refrigerante, promovendo uma economia de energia. Então, os tubos de baixa pressão ou tubos de sucção são confeccionados com ligas de cobre e conectados à saída do evaporador e à entrada do compressor. Então, saída do evaporador, entrada do compressor, tubo de sucção. A gente consegue ver ele, né? Ah, não, peraí. É isso, sucção. Então, vem do evaporador para o compressor. E eu não vi ele falando do tubo que vai do dispositivo de expansão para o evaporador. Acho que ele falou também, tá aqui, ó. Não, não, ele falou da válvula. Então, tem um tubo também que vai, né? Também a baixa pressão que sai do nosso, seria o capilar, sai do nosso dispositivo de expansão e vai para o evaporador. Então, esse é o ciclo, né? Compressor. Vocês veem meu mouse aí, Etienne, Samuel? Consegue ver o mouse? Sim, estou vendo. Beleza. Estou vendo. Vai para o condensador. Depois vem para nossa... Essa expansão aqui não é com C cedilha não, tá, pessoal? É com S. Vem para nossa expansão e depois passa no evaporador. Então, fazer uma pergunta aqui, ver se... Ah, o desenho melhor aqui. Sobre esse sistema. Todo mundo sabe por que que as duas bitolas são diferentes no nosso ar-condicionado normal, o split convencional? Ah, eu sei mais ou menos. Pode Ajuda a falar, tirar Etienne. Exato. Para Pode mim, eu falar. acho que ela ajuda na queda de pressão, né? Depois da expansão, a sucção. Eu tenho em E- mente é isso, mas não sei se é correto. Exato. Ele tem a diferença de duas bitolas, por quê? Vamos lá. A gente sai da expansão, né? Vem na válvula de serviço, da válvula de serviço vai para o evaporador. Vai lá, passa na serpentina toda e vem do evaporador de volta. Aí a gente normalmente nem tem a válvula de serviço, né? Já vem direto para o nosso compressor. Por que que não tem a válvula de serviço? É porque a medição ali, tanto faz em um quanto no outro, vai dar muito próximo. Num ciclo ideal, daria a mesma, porque o processo é aqui, ó, seria sair da válvula de expansão aqui, ó, desse ponto até chegar no compressor. Esse processo aqui é para acontecer em pressão constante. É um processo chamado isobárico. No real, não é pressão constante, mas é muito próximo. Então, tanto faz, se você medir aqui ou depois do evaporador, a pressão é muito próxima. Por isso que não tem duas válvulas nesse tipo de sistema, né? Você tem só uma das válvulas. Segundo ponto, por que a diferença de bitola? Se eu tenho que manter a mesma pressão, aqui, ó, saindo da expansão antes do evaporador, se o evaporador vai evaporar, como que ele vai sair daqui da expansão? Ele vai chegar líquido, certo? E depois ele evapora no evaporador e sai o nosso vapor, que no caso a gente quer que seja um vapor superaquecido, né? Que você faça o superaquecimento. Então, para manter a mesma pressão no líquido e no vapor, o líquido com um tubo menor você mantém a pressão e se for um gás você precisa de um tubo de seção maior para manter a mesma pressão. Se os dois fossem a mesma bitola, na hora que o gás tentasse passar nesse, que é a mesma bitola do líquido, ele ia ter uma pressão maior.
você ia mudar a pressão do seu vapor quando saísse do evaporador, porque ia estrangular de certa forma, né? Então, um espaço muito restritivo. Por isso que tem duas bitolas diferentes, para manter a mesma pressão nos dois pontos. Para todos os casos? Não. Tem casos que são diferentes, né? Mas a maioria deles é dessa forma. Tem casos que você consegue medir as duas, geralmente máquinas maiores, você tem válvula para os dois, né? Você mede a alta e a baixa. Para você pegar a alta, a sua válvula teria que estar aqui entre o condensador e a expansão, né? Porque geralmente o compressor e o condensador ficam sempre na mesma unidade, tirando em casos de self-contained, né? Que aí se fosse a condensação a ar remoto. Então, a sua válvula de serviço estaria aqui, ó, antes da expansão para pegar a alta, e aí estaria geralmente depois do evaporador para pegar pressão de baixa, ou pode ser de outra forma também. Aí a expansão já você já vai encontrar ela mais próxima ali ao evaporador, ou na mesma unidade do evaporador, assim vai. É só dessa forma você tem as duas medições. Se não, né, se a expansão está dentro da unidade condensadora, que é os splits menores, aí você não tem a possibilidade de medir, né, a pressão de alta. Para você fazer isso, teria que colocar uma Schreider lá, né, nesse trecho, depois do compressor e antes da expansão. Certo? Então tá aqui o nosso diagrama, ó. Como que funciona? No meu evaporador eu tenho a mudança de, no caso que ele já chega um pouco de vapor, né, mas seria líquido pro vapor saturado, fazendo a nossa, como fala? Fazendo a nossa. Esse desenho aqui não tá legal também, não. Agora que eu vi, válvula de alta pressão depois do capilar não tem como. O capilar faz a queda de pressão. Tem que ser antes do capilar. Então aqui a válvula não vai te dar esse. Se ela estiver nesse ponto aqui, ela não é de alta pressão, ela é de baixa. O desenho aqui não tá legal, vou trocar ele depois. Então eu tenho entrando, no caso seria líquido, né? E que quando expande não sai só líquido, não. Tem vapor também, um pouquinho. Mas entraria líquido, sairia vapor, superaquecido, se a gente fizer superaquecimento. Entra no compressor, somente vapor, para não ocorrer cavitação. Como que vocês chamam? Golpe de ariete. Tem outros nomes também que o pessoal usa na praça. Quando vai líquido no compressor, calço hidráulico. Alguém chama de outro nome aí? Chama desses nomes também, Tiane, quando vai líquido no compressor? É o cálcio hidráulico, né? Calça hidráulica, né? Então, o nome são usados esses na praça, né? Na literatura, o pessoal chama de cavitação, que aí no processo de compressão você pode ter as partículas de hidrogênio se separando, dependendo do caso, ou outras, né? Que formam pequenas bolinhas e elas vão, com a rotação, né, elevada, vai tirando pequenas, se fosse lasquinhas, né? Pequenas quantidades de materiais do nosso rotor, até que uma hora ele perde, né? Fosse um furo, e aí ele perde a propriedade de compressão. Saiu do compressor é vapor superaquecido, chegou no condensador, entra vapor aqui já não é mais superaquecido, eles chamam de vapor saturado, né? Porque ele vai fazer a troca. E sai líquido saturado. Condensador tem que sair líquido. Para esse líquido, se você conseguisse fazer um super ou subresfriamento, isso é mais comum em sistemas de refrigeração, então teria líquido super resfriado. Mas como a gente não tem nem a possibilidade de medir, né, com a válvula e tudo mais, a gente vai ter o líquido aqui. De certa forma, ele vai estar subresfriado. Aí passa na válvula, né, o dispositivo de expansão. Pode ser o quê? Capilar, tem o pistão, que é comum nos piso-tetos, tem a termostática, né, que faz o controle. Então, são dessas formas que a gente pode fazer a expansão também. Circuitos frigorígenos, seguindo. Ficou alguma dúvida desse desenho aqui? Para mim tá tranquilo. Lembram a sequência? Compressor, condensador, expansão, evaporador? E aí o ciclo volta? E às vezes tem gente que confunde isso, né? Já dá até para decorar que vai compressor, condensador, expansão, evaporador. E aí não tem mistério. Então vamos seguindo.
O gás refrigerante que se encontra em alta pressão é superaquecido. Então, é a forma de você fazer o controle. Fazer o controle, como fala? Que o sistema tá bem manutenido e está funcionando bem. O natural, né? O natural é que, como fala? Você faça a carga já com a balança, conforme o fabricante, né? Coloca a etiqueta e dessa forma, com a carga bem feita, um equipamento novo, ele vai funcionar bem. Quando você colocar para fazer o superaquecimento, você vai ver que ele vai bater, de fato, né? Então, é superaquecido, por isso a importância. Dissipa o calor através das paredes dos tubos do condensador das aletas para o exterior do ambiente. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu falei de superaquecimento para vocês. Ah, vai chegar mais na frente ali, eu vou pegar um desenho que vou explicar, né, o porquê. Então, o gás refrigerante perde assim uma grande quantidade de calor, passa no estado gasoso para o líquido e é conduzido até o filtro de gás, em seguida ao dispositivo de expansão. O refrigerante em estado líquido deixa o dispositivo de expansão com pressão e temperatura bastante diminuída, que é essa a grande questão que faz o nosso evaporador funcionar bem, o nosso equipamento funcionar bem. Dica que eu dou para vocês na hora da manutenção. Câmera, se a gente tiver uma câmera termográfica com penta, com termômetro a laser, o que pode ser feito? Ver a temperatura que está chegando no evaporador. Se a temperatura for muito alta, né, 7, 8, 10 graus ou mais, você já tem um problema no seu sistema, e aí você vai seguindo a lógica por trás, né? O natural ali, o sistema consegue funcionar bem com 1, 2 graus, 4 graus. 4 graus é um parâmetro bom que a gente usa. Para tá chegando ali no evaporador, aí se a turbina tá bem, a letra tá tudo legal, ele vai fazer a troca de forma eficiente. Então, o ar ambiente, né, ou líquido, nos casos centrais com água gelada, que circula pelo evaporador, transfere calor para o fluido refrigerante, provocando a evaporação do mesmo e reduzindo sua temperatura. A mudança física de uma substância é acompanhada do calor latente, que é, neste caso, o calor latente de vaporização. O gás refrigerante, ao mudar de estado, absorve o calor e a temperatura constante. Então, o gás refrigerante, após atravessar o circuito evaporador, entra na linha de sucção e retorna ao compressor. Então, vamos lá. Aqui é o ponto 1, é antes do compressor, né? Aqui seria o ideal, ó. Tá vendo? Essa linha aqui na vertical é pressão e na horizontal é entalpia. A gente não vai entrar nesse ponto de entalpia, né? Mas mais focado aqui na pressão. Ó, do 4 para o 1, depois da expansão até antes do compressor. Quem está aqui no meio? Evaporador. Então, o evaporador, esse processo todo é a pressão constante. Por isso que nas unidades menores, né, os splits convencionais, os residenciais, os splits residenciais, né, que a gente tem, eles não, você não tem duas válvulas ali, naquele trecho. Ele vem e aumenta a pressão. Aumentando a pressão, você aumenta a temperatura também, que é o que o compressor faz. Ele fazendo esse trabalho, você tem o seu gás em uma pressão elevada e tendo muito mais temperatura. Aqui ele faz o processo no azul do condensador, né? A pressão é a mesma, né? Pressão de alta, mas como fala, ele já vem perdendo temperatura. E aqui do 3 para o 4 ele passa na expansão, que ele tem uma queda brusca de pressão e isso faz ter uma queda brusca de temperatura também. E ele segue aqui de volta o ciclo para passar no evaporador. O real é o verde. O que que acontece? Vocês conseguem ver comigo aqui essa linha que eu estou passando com o cursor, ó, que é uma espécie de uma montanha? Sim, E eu vou tô passar vendo. aqui. Essa aqui é a famosa curva de saturação. Dentro dessa área da curva aqui, você tem líquido mais gás, quando está aqui dentro. Se ele estiver do lado esquerdo dessa curva, ele está somente líquido. Se ele estiver aqui do lado direito da curva, ele está somente gás, né? No estado gasoso. Então, pode ver que o nosso ciclo trabalha dentro da curva de saturação. Por isso que a gente pergunta tanto qual a temperatura de saturação. O que acontece na temperatura de saturação? Ele muda do líquido
para o gasoso ou ele muda do gasoso para o líquido, né? Você fazendo essa mudança. Nesse ponto aqui, em cima da linha, tem uma coisa chamada título. O título é zero. Por quê? Título zero representa que você só tem líquido. Não, mas E, matéria tinha que ter, né? e se você tiver nesse lado da direita aqui da curva de saturação, o título é 1. Título 1 significa que você tem só vapor. Então, o título 0 é líquido saturado e título 1 é vapor saturado. E aqui no meio você tem mistura de líquido mais vapor. Então, essa é a temperatura-chave para o nosso sistema. Tanto é que quando a gente vai fazer o superaquecimento, a gente não pega uma reguinha, que hoje é aquele aplicativo, eu uso da Danfoss, né? Salvo engano, é Ref Tools o nome dele. Que eu vou lá, digito a pressão, ele me dá a temperatura de saturação. Então, o que acontece? Um exemplo, cadê meu celular aqui agora? Vamos dar um exemplo, se não me engano, eu pesquisei por R22, a curva de saturação dele, a 60 PSI, ele tem a temperatura de saturação de... Caraca, eu acho que era 0,3. Eu não me lembro. Ou você pode pegar na de alta, né? 270 PSI, eu lembro que era cerca de 49 a 50 graus. O que que acontece? Você tem que garantir que na saída da condensadora você tem uma temperatura inferior a 49 graus. Por quê? Porque é dessa forma que você garante que está saindo da condensadora líquido. Se a temperatura estiver acima da de saturação para aquela pressão, está saindo vapor. Se estiver abaixo, está saindo líquido. E da mesma forma é na saída da evaporadora. Por exemplo, eu acho, vamos jogar tá? Pressão para o R22, 60 PSI, 1 grau. E aí eu vou ver meu superaquecimento. Se ele estiver saindo muito menor ou muito próximo a 1, garante o quê? Está saindo líquido. E líquido é prejudicial para o meu compressor. Então, meu evaporador tem que sair mais do que 1. E aí o pessoal usa 5, usa 7, por quê? Para garantir que ele fez bem a troca, né? Com 7 graus, você já tem uma possibilidade maior de garantir que está saindo somente fluido no estado gasoso. Então, por isso o superaquecimento. Então, era 1, né? A temperatura de saturação para 60 PSI, estou saindo com 8. Então, eu tenho a certeza que a 60 PSI, 8 graus Celsius, tem só fluido no estado gasoso. Então, é esse o grande meio, é só questão de física, né? Por quê? Para tirar o fluido de dentro da curva de saturação. Da mesma forma, seria o subresfriamento aqui em cima, ó. Você garante que ele saiu da curva de saturação para o lado de líquido, líquido subresfriado. Então é esse os dois, né? Superaquecimento e subresfriamento. Garantir, né, que na saída do evaporador o superaquecimento tudo saia no estado gasoso e o subresfriamento garantir que na saída do condensador saia tudo líquido. Então o pessoal fala, tem gente que usa isso como um parâmetro técnico, né? E de fato é, sim, para validar e avaliar o nível de conhecimento, né, de um profissional. É sim como fala? É sim algo a se prezar quando você vai, por exemplo, fechar um negócio, contratação, vai conversar, mas não é nada de outro mundo. E hoje em dia, com os manifolds, né, digitais aí, isso é feito de forma bastante automática. Com relação a essa curva, superaquecimento, subresfriamento, alguém tem alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Show de bola. Então vamos seguir. Falar agora sobre diagrama elétrico, né? Ou eletroeletrônicos utilizados no sistema de climatização variam de acordo com o tipo de sistema. No entanto, os catálogos dos fabricantes dos equipamentos apresentam os respectivos diagramas em cada caso, devendo estes serem analisados previamente antes de realizar qualquer atividade de instalação ou manutenção nos sistemas de climatização. Então, de fato, você vai fazer com o diagrama na mão, você executa tranquilamente. Se tiver os condutores, tiver todos os elementos, né?
para que a máquina fique sempre padrão. Então, os diagramas muitas vezes também estão impressos em etiquetas no lado externo das máquinas ou internamente, que é o mais comum, né? No split residencial ali, você vai ter dentro da tampinha, né? Da parte elétrica lá na condensadora. Também próximo aos locais das conexões elétricas. Então, ali é a tampa que guarda o borne, né? Da condensadora. Então, é importante que o técnico de sistemas de climatização realize uma boa análise desses diagramas antes de iniciar qualquer etapa de energização do sistema. Esse procedimento evitará possíveis danos por conexões realizadas de forma errônea, fato que impactaria no possível acionamento da garantia dada pelo fabricante. Aqui um esqueminha elétrico, apesar que está bem pequeno aqui embaixo, mas eu tenho o borne, né? Tenho a L, 2 e 3. Geralmente o pessoal usa L, L do inglês vem de load, né? Load é carga. O N, né, vem para a questão do neutro e tem o 3, comunicação, né? Além disso, tem o terra ali também. Aqui tá ruim a imagem, mas ele mostra a ligação tanto com o compressor, né, quanto com o motor do condensador. E ainda tem o desenho do capacitor. Aqui o capacitor parece ser conjugado, né, pela imagem, porque você precisa de capacitores para corrigir a defasagem, né, das ondas no sistema monofásico. E temos o capacitor do motor. Esse é mais difícil de estipular. É o ideal é que você veja na etiqueta do mesmo. E o do compressor, e esse eu já vi muitos usarem lógica. Eu aprendi com o Gleibson, que dá a aula presencial para vocês. Ele passou a medida de cada 1 TR, né, o 12.000 BTUs, usar um capacitor de 25 microfarads, né? E isso, de fato, é de suma importância. Por que que eu falo isso, pessoal? 25. Aí eu vou perguntar, né? O Cláudio ia falar, alguém usa medida diferente? Usa essa mesma? Quando não dá para pegar esse dado na etiqueta da máquina? Oi, tá me ouvindo? Tem, Cláudio? Ô, professor, tô com problema na internet, eu não tô vendo nadinha da matéria. Ixi, Tô só os, ouvindo, os demais estão vendo? Samuel, Eu estou. Etienne, tá vendo bem? minha internet que tá ruim, eu só tô ouvindo, só tô vendo, tá Vai estar conseguindo fazer gravado nada. depois. Quer tentar Aham. sair e voltar? Já tentei 2 vezes, já não tô conseguindo. Ixi, então, agora ficou ruim, hein? Mas vai estar gravado, Cláudio. Se puder assistir depois, né? Que infelizmente a internet não está querendo ajudar. Mas eu estou perguntando sobre capacitor. Como que vocês selecionam quando não tem essa informação na etiqueta do compressor, não tem na etiqueta da máquina? Como que vocês fazem a seleção? Etienne, você já teve que fazer uma seleção dessa? Ainda não. Já não? LRA, Samuel? professor. Eu já tentei fazer por LRA Mas também, vou que pôr tinha no conta lá, LRA. que pegava, né? LRA é a carga máxima na partida, né? Só que eu dividi ele por 5. Tinha uma conta que fazia isso, pegava LRA, dividia por 5. Para alguns compressores dá certo. Não deu certo para os maiores. Monofásico de 30.000. Antigamente é monofásico de 36.000. E não batia, não. Dava compressor, dava capacitor de 90, de 95. E aí depois você achava a etiqueta do fabricante e era um capacitor de 60, entendeu? Com LRA, para mim, não, para alguns funcionava, para outros não. Aí eu comecei a usar essa do Gleibson, né, de 25 microfarads a cada 1 TR, cada 12.000. Outra coisa legal, LRA, que o Samuel falou, né, que seria a corrente a partir da carga máxima, né? Corrente de partida com carga. Então é a corrente máxima que esse compressor chegaria, né? Então essa é a medida que ele traz. E aí já vi literaturas não, vi vídeo no YouTube, vou ser sincero, de um rapaz fazer uma conta pegando esse LRA e dividindo por 5 para escolher capacitor, né?
Para mim não deu certo para alguns casos, e aí eu voltei a usar esse do... Voltei não, aí eu aprendi esse com o Gleibson. Então pode ser, vocês podem testar também, Samuel. É uma saída do LRA. Outra forma de fazer é entrar, eu lembro que eu passei para vocês um link da Nexen, onde tinha os catálogos de vários modelos de compressores. É Newex, perdão, é Newex HVAC, né? E lá tem catálogo de muitos compressores. E aí, com esse catálogo, a gente hoje consegue selecionar por os que mandam essa informação. Lá tinha catálogo do Hagley, Sanyo, GMCC, Danfoss, Copeland. Tinha catálogo Panasonic. Tinha catálogo Tecans. Então, tinha muito catálogo lá. Eles devem fabricar para todo mundo, né? É lógico que não é porque é o mesmo fabricante que é o mesmo produto, né? Um Danfoss tem uma qualidade muito superior a um GMCC. Cláudio, ia falar? Oi? Minha tela sumiu tudo, professor. Não tô vendo nada. Só É que ouvindo. piscou, né? Seu microfone, achei que você ia querer falar aquela hora. Não, assim, eu te falar, Não eu nunca consegue usei ver, essa né? tabela. Eu nunca usei essa tabela aí que o senhor falou aí, não. É, o Geralmente site. eu tenho assim, eu Ah, vou guardando, né, de cada aparelho que eu pego, eu vou tirando e vou montando uma tabela, sabe? legal. Mas É uma forma também, né? é, Quando você não tem, consultar na existente. isso. É uma Agora, boa saída. agora eu Ah, tô vendo o senhor falando agora. show de bola. Então, vou falar bastante aqui para você não perder. Vou até descrever as imagens. Então, vamos lá. Detecção de fugas. Pessoal, eu creio que aqui não tem ninguém que faça isso. Espero que não, e nem precisa se acusar, tá? Se for o caso. Como eu acredito que não tem ninguém, eu não quero me decepcionar, não. Mas a gente vê na praça hoje em dia muita gente que tem um vazamento, né? Porque é chato você achar vazamento, ter que procurar. As pessoas falam, não, você tem que trocar o fluido refrigerante. O fluido refrigerante tem validade, né? Então, a cada 3 meses eu tenho que vir aqui fazer uma carga. A cada 6 meses. Isso eu já vi, né? E outro dizendo que vazamento de fluido refrigerante era normal e tinha que fazer carga mesmo. Era comum ficar perdendo carga de fluido refrigerante. Então a gente trabalha com circuito fechado, né? Circuito fechado ele não perde carga e o nosso fluido refrigerante para vencer, e eu nem sei quanto tempo demora para um fluido vencer, mas é muito tempo, é mais fácil a máquina, né? Se danificar inteira, acabar a vida útil dela do que o nosso fluido refrigerante ter a data de vencimento alcançada. Esse tipo de política não é legal. Ah, sei também que às vezes demora muito tempo para procurar uma fuga, né? O seu cliente não vai querer pagar o serviço porque vai ficar muito caro, próximo ao preço de comprar, às vezes, uma máquina nova, né? Aí você caça a fuga e tem que aí trocar o compressor. Fica muito caro. Um compressor hoje em dia tá muitos aí mais do que 50% do valor da máquina. Mas o que de fato acontece? Se você dá manutenção, tem um contrato, né, nenhum caso esporádico desse, o ideal é que você realmente detecte as fugas e corrija-as, porque é dessa forma que você garante que seu equipamento vai ser confiável e vai funcionar por um bom tempo. Se não fizer isso, você vai ter que sempre ir lá colocar um pouquinho de fluido refrigerante, ou colocar tudo, né? E juntamente com o vazamento de fluido, muitas vezes tem vazamento do óleo do compressor. E fica vazando ali, vaza o óleo. Daqui um dia seu compressor está sem óleo e ele vem a ter um risco muito maior de se danificar, certo? Então, ó, fluido refrigerante em um sistema de refrigeração circula em um circuito fechado, passando por várias transformações, porém sem que se esgote do circuito. Então, não, a gente não perde a carga, né? Caso seja constatada baixa quantidade de refrigerante em um sistema de refrigeração, vai ser necessária a verificação do sistema para a detecção da existência de fugas. E geralmente o ponto que tem fuga de fluido, ele deixa uma marca, né? Ele deixa uma mancha de óleo. Só se for um micro vazamento. Aí, às vezes, pela viscosidade do óleo, ele não consegue vazar, mas o fluido sim. Então, em micros vazamentos é mais difícil encontrar.
mas se for um maior, a mancha de óleo vai estar sempre associada. Sempre não, na maioria das vezes, porque sempre aí generalizar é difícil, né? Cada dia tem coisa nova aí, não dá para generalizar, mas na maioria das vezes vocês vão ter mancha de óleo como um sinal, né? Então, faz necessária verificação e eliminação. Olha lá. No entanto, os sintomas apresentados por sistemas de ar-condicionado e devido a fugas de refrigerante podem ser os mesmos ocasionados por outros problemas. Diante disso, é importante que sejam analisadas todas as possíveis causas dos sistemas identificados antes de aplicar a carga de refrigerante no sistema. Por outro lado, a carga baixa de refrigerante indica a existência de fuga no sistema e deve ser reparada anteriormente à colocação de refrigerante no circuito. Exemplo, como um problema pode ser diversas coisas, né? Eu tenho a minha linha congelada, criando gelo, congelando. Aí eu começo a ter minha evaporadora congelando e meu sensor de degelo não está legal, né? Qual que é o principal problema? O que acontece na maioria dos casos? Estão me ouvindo? Ninguém quer palpitar, não? Ó, como é que é a pergunta mesmo? Eu não... Vamos lá, meu fluido, cheguei na minha máquina, tá congelando minha linha, né, frigorígena. Na chegada ali, vamos dizer, na chegada do evaporador e meu evaporador também tá congelado. Eu já sei que meu sensor de degelo não tá legal. Qual que é geralmente o principal problema para começar a congelar? Falta de, falta de gás. Exatamente, Tiene, falta de gás. Então a gente já vai verificar isso, né? Mas qual outro problema pode ser? Se eu tiver minha troca de calor na evaporadora ruim, né? Pode ser minha turbina funcionando de forma ineficaz, bem fraca. Pode ser que esteja muito suja a minha evaporadora. Sistemas que têm motor para gerar uma turbina, né? Os maiores. Você tem a sua transmissão, né, de força, por exemplo, uma correia danificada. Então, são vários problemas que podem causar o congelamento e nem sempre é só a baixa quantidade de fluido na linha, mas a maioria dos casos é. E aí você falou certo, Tine. A maioria dos casos que era pergunta, né? É sim, essa baixa. Vamos Quando falar. Ah, normalmente a linha de sucção, né, ela congela, normalmente a troca de calor na evaporadora, né, ela não tá boa, né? exatamente. Matou a charada. A troca de calor não tá legal, por isso congela. O que a gente falou no começo, o fluido não chega a uma temperatura de 3, 4, 5 graus. Se eu não tenho algo fazendo circular o ar, que é a minha turbina, para ele passar e trocar, o meu ar entra e fica ali. E o que vai acontecer com o ar? O ar tem umidade, ele vai equilibrar essa temperatura. E vai se a temperatura, por exemplo, ele conseguir, o que acontece? Fica um volume de ar ali, ele não fica saindo por baixo, não. O ventilador não está legal, que seria a turbina, né? Minha turbina não está legal. Ele vai trocando calor até ele se equilibrar. E tá vindo a 0 graus o tempo inteiro, né? Esse fluido está circulando. Então ele vai chegando a temperatura baixa, 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 a umidade do ar começa a congelar, e aí você vai ver na formação de gelo em toda a sua evaporadora, né? Então, de fato, é isso. A troca de calor não está adequada. Você vai verificar a limpeza, vai verificar se a turbina está funcionando bem e depois vai verificar se, ah, como fala, você está com vazamento de fluido. Então, por isso é importante saber quais os problemas e quais as soluções possíveis. Já vi casos do cara chegar e meter mais gás para dentro. Ah, tava vazando aqui na porca. Nem tava vazando nada, né? Geralmente é nos pontos de união que mais dá vazamento. Não tava vazando na porca, meteu mais gás na máquina. Não, não fez o trabalho que deveria fazer, porque justamente ela tava com... Era a turbina que não tava legal. Esse caso último que eu lembro. Mas já vi caso também de correia estourada, a pessoa não vê e, e tá congelando ele lá e meter mais gás, então são vários pontos. Então a existência de fuga pode ser identificada por meio da presença de óleo, né, que eu disse para vocês, ao redor de uma conexão.
Então, no entanto, este não deve ser o único fator determinante, sendo necessário sempre verificar a real existência de fugas, utilizando detectores próprios para essa finalidade. Além disso, serão apresentadas algumas possíveis causas do aparecimento de fugas. Então, hoje a gente tem detector de vazamento. A gente tem contraste o nome que você coloca lá na linha e coloca um óculos. É lógico para máquinas que fiquem no escuro, né? Se estiver no sol, dificilmente você vai pegar um vazamento desse. Tem espuma e sabão, que é o muito comum, né? Eu acho que vocês usam, a maioria dos casos vocês usam realmente espuma e sabão para fazer a verificação. Como que vocês estão trabalhando hoje? Eu é espuma e sabão, esponja e sabão. Faz a espuma ali e verifica, né? Samuel, ia falar, Samuel? Não, eu faço com sabão também. Acho que quase todo mundo usa, né? Lá na empresa a gente tem o detector, mas a galera usa muito pouco ele. O pessoal gosta realmente da espuma também. O detector engana. Se ele tiver descalibrado, sem encostar ele num ponto que tem o fluido, ele fica com um sensor. Eu acho que lá no manual fala que você tem que esperar. Cara, eu não lembro se era 30 minutos ou 3 horas. Tem um tempo assim para ele dar uma estabilizada. E se esperar esse tempo, atrapalha, né? E aí, de fato, ele fica te dando falsa medição. E foi esse o ponto mesmo que o pessoal lá da empresa desgostou dele. Mas a gente tenta usar em alguns momentos. A gente já usou contraste em momentos que espuma, né? A espuma não estava sendo eficaz, né? Estava difícil de achar. A gente já usou contraste. E se tem que ser um local escuro, por isso que eu digo para vocês, né? Você compra uma lanterninha, um kitzinho, né? Lanterninha, um óculos e o líquido para ele brilhar, né? No ponto de vazamento, que é uma forma também de verificar. E como resolve, né? A gente verifica se for num ponto de união ali com porca, você vai lá e realiza o aperto correto. Se for em outros pontos, né? Você já precisa usar de brasagem para fazer a adequação. Como fazer também quando você não identifica e está muito difícil? Não sei se vocês já fizeram o artifício de utilizar um tapa-fuga. Tapa-fuga também é uma solução. Tem um custo mais elevado, mas às vezes cabe na situação que a tubulação está embutida. Você vê que o vazamento não é gigantesco, né? Não é um furo gigante. Vocês já fizeram uso de tapa-fuga? Eu não. Samuel não. Cláudio, Tiene, Felipe. Tem um colega meu que fez uma vez era micro vazamento, Uhum. aí ele fez esse procedimento. Aí resolveu, mas lá era bem pequeno o vazamento. Lá na empresa a gente usa o balizador de horas, né? O cara gastou tanta hora homem, não achou, tá muito difícil, libera o tapa-fuga que o custo tá ficando muito elevado. Ou quando é a tubulação embutida, ou difícil acesso também, que tem gente que instala umas máquinas lá que ninguém sabe como fez, né? Aí você vê a tubulação num ponto que não tem como, sei lá, verificar. Aí a gente usa tapa-fuga. Outros locais que não dá para fazer uma solda legal, né? Ou vai cortar muito a aleta. Então tem muito disso. E tem pontos também que por mais que você faça solda, eu falo solda, faça abrasagem, né? Não funciona. Então tem pontos também que dá vazamento ali que é melhor você trocar logo, né, o elemento. Geralmente quando dá umas fugas nos pontos aquelas voltinhas ali na serpentina, né? Quando ela tá dando a volta lá, aqueles pontos ali você vai tentar arrumar a temperatura fica muito alta, você deforma outro. E assim fica, né? Você fica muito tempo. Então, às vezes é mais fácil você comprar uma outra serpentina do que ficar tentando fazer a solda. Aqui, ó, vamos lá. Causa de aparecimento de fuga. Seleção inadequada de material. Utilização de materiais selecionados incorretamente, como mangueiras flexíveis. Caraca, usar mangueira flexível tá maluco. Podem acarretar nas fugas de refrigerante. Não é comum mangueira não, é tubo de cobre mesmo. Controle de qualidade deficiente.
utilização de materiais de baixa qualidade pode acarretar em fugas de refrigerante, consequentemente a mudança de pressão e temperaturas e vibrações. Exemplo, pessoal fabricante de tubo de cobre que não é confiável, o cara não faz na espessura adequada. E o material é feito para aguentar pressão. Então, se ele já está desgastado, ou você não faz um vácuo legal, você começa a ter umidade, vai oxidando, vai perdendo material na parede do tubo, ele vai ficando mais fino. Então, ele resiste a uma pressão menor. Também é uma possibilidade, né, de aparição de vazamentos. E eu já tive a infelicidade de um caso de pegar um lote que o fabricante fez as evaporadoras com, eu creio que a espessura é inadequada, e que você podia corrigir um que não dava uma semana, aparecia outro. E aí foi muito tempo até que encontrei um outro colega que fazia manutenção num parque que tinha vários equipamentos desse fabricante. Não vou revelar aqui, né, na gravação, mas ele falou que teve também, as máquinas batiam os números de série, né? Eram de ano parecido, era do mesmo ano e mesmo mês. E aí a gente viu que realmente o fabricante deve ter tido sim um procedimento inadequado de qualidade e entregou um material deficiente, né? Um ativo deficiente. E temos também danos acidentais, né? Sistemas pressurizados devem apresentar dispositivos de proteção para evitar acidentes em ação de eventuais elevações bruscas de pressão. A gente tem os pressostatos para fazer esse controle, né, de alta e de baixa pressão, justamente para que não danifique o nosso sistema. O que mais que pode ocasionar fugas? Aí é na questão de porca, aperto, um flange bem feito, né? E aí às vezes a pessoa, eu já peguei muitos problemas que o flange não tá legal, ele não faz a toca, não faz o toque certinho com a área da válvula, né? E aí ele não faz a vedação e ali fica vazando sem fluido. Então tem isso também, na hora da montagem, né, do equipamento de instalação, a gente fazer um flange bem feito. Então aqui, Cláudio, agora tem uma imagem mostrando, né, o processo de flangeamento. A gente tem o kit flangeador e tem aquelas ferramentas para você colocar na ponta da parafusadeira e fazer o flange, né? Bem mais rápido. Só não pode moscar que aquece, né? Ele aquece e fica com a mão ali sem luva, pode dar uma esquentada nos dedos. Mas tem as ponteiras, né? Eu queria falar o nome da empresa que fabrica isso. Eu vi na Febrava lá em 2017, na empresa a gente tem elas. Spin, não é o nome do fabricante, é o nome do produto, né? As ponteiras Spin, quem já fez uso delas? Já viram? Etienne, Cláudio, Felipe, Samuel? Não, eu nunca vi, não. Também não. Também não? Vou mostrar aqui para vocês então. Como ninguém viu, é Top Spin. Top Spin refrigeração. Deixa eu abrir uma imagem dele aqui. Mas não tem uma imagem legal. Ah, tá aqui. Vou compartilhar com vocês agora a minha tela. A gente volta pro slide aqui. Infelizmente o Cláudio vai ver no vídeo depois. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vem esse kitzinho aqui, ó. Não é o carro Spin, não, da Chevrolet, tá? Aqui, ó, vem o kitzinho Spin. E aí você coloca na ponta e você faz com a rotação da sua ferramenta. Em vez de você ficar lá fazendo manual, né? Você tem a possibilidade de fazer. Você faz bolsa e faz flange também. Aqui tem só largador. Ah, esse eu vi num vídeo no TikTok. No TikTok? É, eu vi um cara usando isso aí. Não é tão caro, não. Eu acho que é R$ 80, algo assim. Tem que saber manusear, né? Para fazer bem feito, mas ganha muito tempo. Você vai usando, você ganha muito tempo com esse aqui. Aqui só tá um alargador, eu quero achar um de flangeador. Então esse é o nosso ferramental, né? Ajuda a ganhar tempo. Esse é o Spin. Então ele tem a possibilidade de você trabalhar com sua ferramenta. Você pode fazer com o kit normal, né? O kit flangeador para alcançar o flange. Aqui tem a imagem, né? Mostrando
considerando que as principais causas das fugas de refrigerantes mais comuns são vibração. Vibração geralmente você vê ali na tubulação de descarga do compressor, toca um pouquinho, o compressor vibra na lata e ele fica roçando. A vibração causa o atrito e o atrito o desgaste do material. Então é um ponto bom. Geralmente os fabricantes colocam umas esponjas para proteger e muitas vezes o cara vai lá fazer manutenção, né? O manual, a rotina anual do PMOC, né? Vai lá fazer um manual e tira essa esponja e nem sabe por que tinha ela. E aí depois fica ali vibrando, roçando, perde o material e pode causar um vazamento. Já não são tão comuns, mas são casos que ocorrem. Então eu vou comentando com vocês o que a gente vê no dia a dia de mais comum e o de mais diferente, que se um dia vocês precisarem, né, e quiser fazer uso, vai lembrar desse momento aqui. Então tem vibração, mudança de temperatura. O nosso, isso aqui já não é tão comum não causar. Estou tentando lembrar algum caso de mudança brusca de temperatura que quando congela, mesmo assim, não costuma aparecer vazamento não, né? Mudanças de pressão e temperatura e todas as características que se encontram presentes no sistema de refrigeração, sempre está presente a possibilidade de fugas de refrigerante. Então, os locais de maior chance de ocorrência de fuga são as junções mecânicas, processo que você uniu dois tubos, né? Por meio de brasagem, ou aquele que você tem a porca para fazer o torqueamento. Então, visando minimizar este efeito, faz-se necessária a correta confecção do flangeamento, conforme apresentado na figura a seguir, né? Então, como que ele faz o flange? Tem a placa de aquecimento, o abolcinador, para realizar esse flange. Então, aqui ele tem várias imagens do flangeamento, ó. Então, tubo recém-cortado. É verdade, vai fazer o flange, dá uma limada nele, né? Às vezes o corte deixa uma rebarba, isso atrapalha no flangeamento. Vai ali, dá uma limada nele, deixa ele bem acabado para fazer o trabalho. Aqui, ó. Tubo depois de esquadrejado com uma lima, né? E tubo limado, escariado e pronto para abolcinar, que é fazer o flangeamento. Então, abolcinamento correto, né? Abolcinado correto, essa primeira imagem de cima. Então, abolcinado muito pequeno, que ele não ocupa, né? O flange não ocupa toda a área ali da válvula. Se for pequeno, vai vazar. Se ele for muito grande, ele passa também e vaza, né? Porque a porca que faz a conexão por, de certa forma, é pressão, por contato, né? Que um fica tampando o outro. Seria o seguinte, tá aqui e tá o flange aqui. Tem que pegar toda essa área, né? Se for muito grande, muito pequeno, desigual também, se ele for torto, ele vai tocar mais de um lado do que do outro e também vai ficar ruim. E com rebarba, né? E também não vai tocar de forma lisa, né? De forma sem deixar folga. Então ele vai deixar uma folga e aí sim um ponto de vazamento que a gente tem que cuidar. Então o flangeamento é de suma importância, fazer ele com uma ferramenta boa, ferramenta adequada. E se você também faz ele com a rebarba ou de forma adequada, ele trinca, né? Tem outros casos também que às vezes o flangeamento fez bom, mas deixou trincar. Aí se ele trincar, também vaza. Pessoal, tem mais conteúdo aqui, mas se eu for ficar falando com vocês, vai mais 1 hora. Vamos dar uma pausa aqui, a gente continua na próxima semana. Tem alguma dúvida até o ponto que a gente alcançou hoje? Para mim, tudo tranquilo. Etienne, Cláudio, Felipe, Samuel. Pra mim tá tranquilo, tirando do que o meu tava travando também. Hoje a internet, acho que o tempo tava fechando aqui em Goiânia, talvez tá fechando em outras cidades, né? Apesar que eu acho que vocês estão todos aqui em... Ah, não, todos não, né? O Cláudio mesmo vem de longe. Mas deve estar tendo problema aí de oscilação de energia. Essa semana para a gente teve chamado demais de queda de energia, né? Nossa manutenção foram muitos. E queimando transformador e só a tristeza. Mas pelo menos, como a gente trabalha com contrato, né? Essa temperatura fica muito elevada há muito tempo, dá muito chamada. Então é sempre esse equilíbrio, né? Tem chamado por queda de energia, muito pela nossa concessionária ainda não ter alcançado a qualidade necessária, né? Para os nossos equipamentos. E tem outro ponto também que a gente, como fala, tem menos chamados.
Mas aí eu acho que tá afetando a internet para vocês também. Essa ventania não tem jeito, né? Tava ventando muito. Mas é isso. Então, todo mundo tranquilo, pessoal? Eu quero agradecer a presença dos senhores, né? Na aula de hoje, desejar bons estudos, ou boa semana. Mantenham-se estudando, né? Para a gente seguir aí buscando esse conhecimento e que na semana que vem a internet esteja melhor aí para todo mundo para participar por completo, tá bom? Fiquem com Deus e até nossa próxima web. É, professor. Eu sou Tchau, até mais.